Boa noite, amigos. Tudo bem? Como vocês estão? Vejo o pessoal aqui entrando. Quem está assistindo, eu peço para compartilhar para mais gente participar. Quem estiver assistindo no YouTube, eu peço para se inscrever e curtir o vídeo para mais gente poder ver depois, que aí aparece para outras pessoas. Hoje a gente tem um tema bem interessante. Nós vamos ver, quem já leu o livro sabe, quem não leu vai ver algo diferente a respeito do tema vampirismo, sem mistificações. Um nome adotado na doutrina, como a gente sempre trabalha com rótulos, né? É um rótulo para descrever o espírito que rouba a energia do outro, encarnado ou desencarnado, roubando a energia do outro, encarnado ou desencarnado. Mas como é o rótulo na doutrina, a gente tem que trabalhar com ele. A mesma coisa a obsessão. A obsessão é um espírito que busca atrapalhar a vida do outro. É uma pessoa que está viva em outra dimensão da matéria, buscando atrapalhar a vida daquele que encontrou, em regra por causa de débitos das vidas passadas. Mas nós vamos analisar um desdobramento que eu fiz, né, e daí nós vamos entrar em algumas explicações interessantes. O curso toda segunda-feira, tirando às vezes, né, eu acabo falhando por algum inconveniente, eu que dou a aula, né? Mas em regra, toda segunda-feira, às 9h15, né, o curso online. Temos o grupo no Facebook, ele fica tudo condensado o material. Na página, o botão seguir. Na página do Facebook, você clica no botão seguir, ver primeiro, aí você não perde. E é com base no meu livro, Desdobramento Consciente. O livro pode ser comprado na Livraria Espírita, marília.com, na Candeia, que é uma grande distribuidora do Brasil, acho talvez a maior espírita, até onde eu sei, a maior espírita, na Amazon e no Mercado Livre. E esses são meus contatos, fiquem à vontade para mandar dúvidas. Eu sempre recebo e-mail, sempre respondo, né, na página A Vida no Mundo Espiritual, no site. É um prazer poder conversar sobre espiritismo e tirar dúvidas a respeito. E nós temos também o e-book, né? Quem tiver interesse, tem também o e-book para baixar na Amazon. Uma revisão, né? O livro ele tem a intenção, o livro, esse curso tem a intenção de ajudar no desenvolvimento e na educação da faculdade do desdobramento, com base em Allan Kardec e Chico Xavier, as obras, né? A primeira parte do livro, a doutrina, explicando diversos temas, explicações, conceitos, incluindo o desdobramento em si, né? Diferença com o sonambulismo e diversos outros. A segunda parte, em que estamos, relatos de alguns desdobramentos que eu fiz e as lições que eles trazem, para que aquele que está fazendo desdobramento possa entender o que está acontecendo com ele. Então serve como um estudo sobre a vida no mundo espiritual e também um entendimento, ampliar a consciência, abrir a mente para entender o que vai encontrar no mundo espiritual. E a última parte que a gente ainda vai entrar, que são as técnicas mesmo psíquicas para você desenvolver o desdobramento. Esse desenho sobre o mundo espiritual, que na verdade é um universo composto por várias realidades coexistindo. Cada realidade dessa é um plano, e aí plano você não tem que pensar assim, você tem que pensar em esfera, né? Porque todo mundo, né? É um mundo, cada um deles, né? Temos as 3 esferas umbralinas, 3 esferas superiores e 3 esferas inferiores, densas. Então o calor aqui em Marília, eu tô... não sei como é que está onde você está, mas aqui em Marília está 40 graus. E aqui eu ainda dou aula para poder ficar isolado da casa, não tem ar-condicionado, não tem nada, só num ventiladorzinho mesmo. Tô passando calor aqui. Mas vamos lá. Entrando já no estudo do capítulo 13. É legal ler antes ou ler depois, né, para você compreender melhor o que a gente está explicando. Esse desdobramento ele começou de forma espontânea. Ou seja, eu estava deitado na cama e de repente eu percebi que eu estava num processo de desdobramento. Eu me senti deslocando do corpo físico.
E aí, por experiência, eu já sabia o que fazer. Normalmente, as pessoas que não têm treino, até hoje acontece comigo, nessa fase é entrar em catalepsia, que é aquela coisa de querer se mexer e não conseguir. Catalepsia projetiva, nós já estudamos. Mas pela experiência eu já sabia que era o momento de fazer a decolagem, né? Que é uma sensação também muito legal. Então eu mentalizei, aumentei a vibração do corpo espiritual e fiz a decolagem. Então, logo em seguida, eu já estava ao lado da cama, projetado e totalmente consciente, tanto quanto estou aqui falando com vocês. E eu percebi que estava sempre sem o duplo etérico. Por quê? Porque eu estava muito leve, né? Sempre traz um laço de duplo etérico, mas a grande parte dele, 80%, 85%, estava lá no corpo físico. Então eu estava leve, né? Nessas horas, se você olhar para sua mão, às vezes até dá a sensação que ela está translúcida. E aí eu passei, e também é uma sensação muito diferente. Quem já passou sabe disso. Eu atravessei realmente as portas, as paredes, os portões e fui até a rua do meu bairro, por curiosidade, né? E isso é um probleminha que a gente vai ver daqui a pouco. Então eu estava desdobrado e por curiosidade não tinha ainda andado aqui nesse bairro, andado mesmo, explorado ele em desdobramento. Obviamente que eu não fui, não tinha fins frívolos, ou seja, não fui em casa de ninguém, nada assim, não. Quis ir para a rua ver como é que era o ambiente espiritual da rua, né? Então, por curiosidade, para ver como que era esse ambiente espiritual, eu fui para a rua e comecei a andar. Estava de noite, tudo escuro, né? Só tinha a iluminação dos postes e até então não havia percebido nenhum espírito desencarnado. E eu resolvi continuar caminhando, e aí caminhando mesmo. Fui andando pelo bairro, pela rua do bairro, descendo. E quando eu cheguei aqui, quem é de Marília vai saber onde eu estou falando. Ali na frente do condomínio Dama. Ou seja, andei daqui da minha casa até lá, ali na avenida, na frente do condomínio Dama. Eu vi uma movimentação muito estranha embaixo de uma árvore, mas na época ali era uma árvore e havia um pouco de matagal assim. Hoje está todo cuidado, mas na época estava um pouquinho abandonado. E eu percebi uma presença ali e eu fui até lá para ver o que espírito que estava lá, que também por experiência eu procuro diálogo com esses espíritos, né? Até para explorar um pouquinho. Só que o que aconteceu? Eu fui na verdade envolvido por ele e outros companheiros dele. Fiquei cercado, né? Eles fizeram um círculo em volta de mim. Então eu fui atraído para lá, né? Eles me levaram até lá, ficou longe de casa, dá mais ou menos 1,5 km da minha casa, 2 km. E eu não conseguia, eles me prenderam energeticamente, eu não conseguia sair dessa prisão que eles me fizeram e voltar para o corpo físico, né? E se alguém balançasse meu corpo físico, se minha esposa me chacoalhasse, alguma coisa assim, o choque biológico é muito forte. Então, em regra, volta para o corpo físico na hora, né? Mas ela estava dormindo, né? Não tinha como pedir essa ajuda, né? Física. Eu estava lá. Restou o quê? Controlar o medo, porque eu estava envolvido por espíritos ali que são dominados ainda pelo mal, né? E iniciei uma oração, mentalizei, né? É o que deve ser feito no início do desdobramento, né? O que está errado aqui, a gente vai ver que eu levei uma bronca do Heitor. Quando eu saí do corpo e estava na cama, se eu estou lúcido e quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma viagem astral, para explorar o plano espiritual, antes de fazer isso, o que eu faço? Uma prece, uma oração, mentalizo o meu guia, mentalizo a casa espírita que eu frequento, peço ajuda, porque aí ou vem o próprio guia, ou se ele estiver ocupado, vem algum amigo espiritual que irá conduzir o desdobramento, né? E não foi o que eu fiz. Então ali na hora eu tive que fazer isso, envolvido, dominando o sentimento ali de medo. E demorou um pouquinho, né? Tem gente que acha que eu
espírito amigo ele é um super-herói, né? Você chama, ele vem em um minuto. Não. É uma pessoa vivendo em outra dimensão da matéria com afazeres diversos. Mas depois de um tempo, é, ele veio. Mas eu fiquei ali naquele momento que eu estava envolvido. Eu senti a energia sendo drenada e isso causa muito desagradável. Por isso que o nosso curso eu trago essas explicações e trago também a questão da reforma íntima, a importância de seguir em sintonia com Kardec, com o Evangelho, porque é muito desagradável quando você faz um desdobramento com um padrão vibratório denso e é envolvido por espíritos infelizes. É muito desagradável. É como se você estivesse levando choques no corpo inteiro e ainda sentindo a energia sendo drenada. Nenhum espírito falava nada. Eles sorriam ironicamente. E depois de um tempo chegou o Heitor com alguns amigos espirituais. E quando eles chegaram, os espíritos inferiores se afastaram. Então, como que eu faço para ter uma qualidade de sono? Como que eu faço para ter proteção espiritual para afastar espíritos infelizes? Tendo um padrão vibratório elevado, estando em sintonia com amigos espirituais. Porque naturalmente rompe a sintonia com os espíritos infelizes. E então você tem a sintonia com os amigos espirituais. Quando acabou, quando eles foram embora, eu estava me sentindo muito fraco. Tinha essa sensação. E também muito desagradável da dor física que eu sentia desses choques, né? Como se fosse um choque mesmo. Imagina um choque elétrico, como se fosse isso que eu estava sentindo por um tempo. Você vê como é desagradável. Né? E aí o Heitor e os amigos espirituais, aí ao contrário, fizeram um círculo novamente. Né? Agora eles, né? E deram um passe. Esse passe durou alguns minutos e refez minhas energias. Tá? Passei a me sentir bem. E aí Heitor explicou. Eram espíritos vampirizadores, isto é, irmãos nossos que estão viciados em energias densas dos encarnados. Ou seja, não é demônio, não é vampiro, não é nada assim, não é místico. É uma pessoa desencarnada, ou seja, que já saiu do corpo físico, que nós damos o nome de carne, desencarnou, está vivendo na dimensão espiritual. Porém, em razão do padrão vibratório dela, em razão dos vícios que ela mantinha durante a vida encarnada, em razão do grau evolutivo dela, ela não consegue ascender para as esferas espirituais. Fica aqui entre os encarnados e quer pegar essa energia densa. Então ela é viciada nessa energia densa. Guarda bastante esse termo. E aí esse movimento de sugar a energia, de retirar a energia, recebeu esse rótulo, que eu acho muito místico, mas é o que está aí, de vampirizadores. Não obstante você ter deixado duplo etérico no corpo físico por estar encarnado, carrega sempre um lastro dele, e assim muita vitalidade no corpo espiritual. Inclusive, a gente tem relatos e explicações de que muitos espíritos vampirizadores não vão atrás do corpo da pessoa desdobrada, fica no corpo físico, no cordão de prata, absorvendo o fluido vital. Também é uma das ações que eles fazem. Por isso que o evangelho no lar, manter o padrão vibratório elevado em casa também, para ter proteção. Aí vem a bronca do Heitor. Mas isso só ocorreu porque você tem negligenciado suas atitudes. Além disso, não seguiu minha orientação de, ao desdobrar-se sozinho, rogar minha ajuda ou de algum amigo espiritual. Não é seguro caminhar pela crosta terrestre ou outras esferas espirituais sozinho. Claro que espíritos evoluídos, espíritos que já estão em outro grau evolutivo, para eles é seguro. Mas eu sou um espírito de evolução mediana e estou aqui trabalhando, lutando para ser uma pessoa melhor. Então eu preciso de ajuda. A gente tem que ter humildade, ter a tranquilidade de falar, eu preciso de ajuda. Claro que os espíritos desencarnados não podem causar danos permanentes ou graves, em regra. Mas essa absorção de energia faria com que você acordasse muito cansado e ainda achando que tinha sofrido um pesadelo. Levaria o dia inteiro, até alguns dias, para voltar ao normal.
né? Aqui já é uma narrativa para ficar de lição para todos, né? Então a pessoa não tem experiência, não sabe o que fez desdobramento, mas acorda com aquelas cenas, aquelas imagens, fala: nossa, tive um pesadelo, tô mal, tô me sentindo cansado, parece que eu apanhei, né? Parece que um trator passou por cima de mim, né? Então, aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, tem que começar a analisar, porque aí às vezes está num processo obsessivo, né? Alguns espíritos estão obsediando, vampirizando a energia. E aí eu reconheci na conversa com ele que eu estava negligenciando o hábito da oração antes de dormir. Correria, cansaço, estresse, chegava, deitava na cama e desmaiava, né? Tenho minhas técnicas de relaxamento, eu fazia e desmaiava, não fazia oração, estava negligenciando isso. E também muito tempo, como eu falei, eu tenho meus problemas, que eu estou numa luta também da reforma íntima. E falei que estava perdendo, reconheci, estava perdendo muito tempo útil, né, com WhatsApp, mídias sociais, né, eu sou muito elétrico, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí ele falou, não só perdendo tempo útil, como contaminando os seus pensamentos com as imagens que chegam nesses grupos. Selecione melhor o ambiente virtual que você convive, assim como o ambiente real que você frequenta. Olha que lição importante, né? Porque o ambiente virtual ele é tão importante quanto o real, porque quando você está inserido no ambiente virtual, sua mente está lá. Você está vibrando naquela sintonia. Se eu estou compartilhando imagens ruins, negativas, que seja falando mal de um político, que seja brigando, que seja discutindo, seja o que for, você está vibrando naquela energia densa. E eu tenho esse problema, porque eu gosto, por exemplo, de discutir política, eu gosto de conversar. Né? Naquela época eu estava em grupo de diversos amigos, eu saí de um monte de grupo, ainda estou em alguns que eu ainda quero sair. E você tem que tomar esse cuidado, você tem que zelar, né, para estar em grupos que te ajudam e não que te prejudicam, inclusive espiritualmente. Assim como você tem que zelar pelos ambientes reais que você frequenta. É algo que a gente tem que pensar. E eu concordei, disse que sairia de alguns grupos e depois dessa noite, em seguida eu saí. Inclusive alguns amigos ficaram bravos comigo, falaram, pô, você saiu do grupo dos amigos, né, amigos de longa data. Mas saí de vários, fiquei em alguns. Mas tem um projeto de sair de outros ainda, né? E voltei desde então ao hábito da oração antes de dormir. Sabe? Você vê, negligenciei um pouquinho esse hábito. E aí eu acho que vem até né, a lição do Heitor prática. Você não está orando, não está levando pensamento, então tá bom, fica aí. Os amigos espirituais se afastam nesse momento, para que você sinta na pele a necessidade. Fala, eu vou ficar protegendo aquele que não está buscando proteção, vou deixar ele sentir na pele. O padrão vibratório está baixando, está desconectando do guia espiritual, então agora aguenta a consequência. O guia espiritual não vai ficar atrás de você enquanto você está procurando outras coisas. Você tem que buscar a conexão mental com ele. E aí o Heitor falou, já que você está desdobrado, né? Está aqui lúcido desdobrado, já entramos em sintonia, elevamos o padrão vibratório, o tema espíritos vampirizadores, vamos explorar ele. E ele me levou para uma cidade grande, né? Eu não moro em Marília, é uma cidade para o estado de São Paulo pequena, né? Não pequenininha, mas pequena para o estado de São Paulo. E aí ele me levou para uma cidade grande aqui do estado, né? E levou numa casa noturna destinada a promover o sexo desregrado, com aposentos íntimos para casais solteiros e acompanhantes pagos. Então você já imagina o local que ele me levou, né? Eu não contei nem 10% do que eu vivenciei, porque eu contei o que seria didático para o livro. Mas a coisa não é simples não, é pesada, é muito pesada. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho do que eu narrei. Na dimensão espiritual, o movimento era maior, ou seja, tinha mais espíritos desencarnados do que encarnados. E havia complexa organização.
Espíritos vigilantes controlavam a entrada e só poderia ingressar quem estivesse autorizado por eles. Dentro da casa noturna havia centenas de espíritos. Eles envolviam os encarnados em apertados abraços, absorvendo, olha aí o vampirizando, absorvendo as energias liberadas pelo uso de álcool e drogas. Muito comum o êxtase, a cocaína. Muitos desses espíritos estavam com o corpo espiritual adoecido e alguns, com alguma deformidade. O corpo espiritual mais plástico ele vai se deformando. Todos tinham os olhos ensandecidos, a imagem ela choca. Em algumas oportunidades havia briga entre eles, disputavam quem iria absorver as energias dos encarnados. Heitor explicou que a maioria chega acompanhada de espíritos vampirizadores. Aí você vê, já está num processo obsessivo, onde o espírito dirige a vida da pessoa, inclusive levando ela para os vícios, atrapalha a vida da pessoa para que as coisas possam dar errado, na família há brigas, desequilíbrio, desarmonia, porque aí a pessoa se entrega mais facilmente aos vícios e ele consegue absorver os fluidos. Então, ele explicou que a maioria chegava já acompanhado dos espíritos vampirizadores. E também surgem conflitos, porque o espírito que vampiriza a pessoa já de longa data, ele vê a pessoa como se fosse um gado mesmo, é a presa dele. Então ele não aceita que outro espírito venha tomar o local. Isso, inclusive, acontece com casas inteiras, famílias inteiras. Então, uma família que não tem os hábitos saudáveis, que não tem os hábitos da oração, da meditação, evangelho no lar, prática do bem, ou seja, a vibração naturalmente já é densa, são entregues a vícios. O que acontece? Isso naturalmente vai atrair espíritos, é um campo aberto, não tem proteção nenhuma. O espírito doente, adoecido, que busca as energias densas, chega, se torna familiar ali a família, ambienta na família e não aceita que outro entre, e passa a dominar a família. A importância dos hábitos saudáveis. O Heitor, eu esqueci de falar, o Heitor, ele mudou meu padrão vibratório, por isso que eles não viam a gente, nós estávamos invisíveis para ele. Sem a ajuda do Heitor, eu muito densificado, seria visto por eles. E era impressionante, impressionante mesmo, é muito impressionante a organização. A gente, quando fala de espírito, a gente imagina algo muito abstrato, meio fantasma, algo meio amador, não sei, a visão impalpável, mas gente, é impressionante a organização desses espíritos dentro dessa casa. É impressionante, é profissional, não é o pessoal que organiza a atividade, a movimentação, a extração das energias que são liberadas pelo sexo desregrado, pelo uso de álcool e drogas, são profissionais, é organizado. Existem equipamentos da dimensão espiritual. O que é isso? Matéria na quarta dimensão, ela possui uma outra vibração, uma outra dimensionalidade. Então também há equipamentos. Mas como isso? Você vai no nosso lar, tudo aquilo lá é matéria na quarta dimensão. Então tudo que você viu e leu no nosso lar é matéria na quarta dimensão. E assim em todas as esferas. Então existem equipamentos. Quem quiser ler nos domínios da mediunidade, que o André Luiz vai narrar diversos equipamentos utilizados nas reuniões mediúnicas. E esses espíritos distribuem equipamentos na dimensão espiritual entrelaçada à física. E esses equipamentos absorvem a energia vital e as energias sexuais, os fluidos inclusive, que são exteriorizados pelo homem e pela mulher, e armazenam isso. Volto a dizer, é impressionante como isso é organizado e profissional.
Além dos equipamentos, os próprios espíritos absorviam as energias. Então, a vampirização em si é aquele espírito absorvendo as energias. Mas isso não é nada comparado. Não é nada o que eu estou falando. Isso não é nada comparado à organização da equipe que de forma profissional absorve essas energias. É impressionante. Alguns espíritos estavam em estado de euforia total, esses que ficam ali diretamente absorvendo, os que já chegam acompanhados e tudo mais. Então você percebe que tinham dois tipos de espíritos. É como se fosse entre os encarnados, não tem a equipe encarnada da casa noturna que organiza a atividade da casa noturna e chegam os casais ou solteiros, os acompanhantes para a festança. Mesma coisa na dimensão espiritual. Você tem equipes que coordenam a atividade na dimensão espiritual e tem aqueles espíritos que chegam junto com os encarnados para aproveitar a noitada. Então aqui a narrativa em relação a esses que chegam para aproveitar. Alguns espíritos estavam em estado de euforia total, outros letárgicos, mas não diminuiu o abraço vigoroso em suas vítimas, as quais também, pelo ato sexual e uso de drogas, estavam entregues apenas aos sentidos do momento. E aí um parêntese importante: o sexo, obviamente, não é pecado. Eu já falei isso em diversas aulas. O sexo é atividade criativa do espírito, tanto que o chakra genésico, o básico, possui ligação direta com o chakra coronário. E a atividade sexual, qualquer um que já fez sexo consegue imaginar isso. A atividade sexual é ligada diretamente à atividade criativa. O abuso da atividade criativa começa a complicar para o espírito, porque ele começa a ter distúrbios mentais. O espírito que desencarna viciado nesse sexo desregrado, nesse sexo descontrolado, ele está com a mente totalmente em distúrbio mental. É normal no plano espiritual ficar enlouquecido, porque ele abusou da atividade criativa dele. O sexo em si é uma atividade criativa, é um momento de intimidade entre duas pessoas que se gostam. No nosso estágio evolutivo é um momento de intimidade, de amor, de carinho entre duas pessoas que se gostam. Nada de pecado e de errado. Mas nós estamos falando aqui de um abuso, de um desregramento, de uma entrega a simples instintos animais, sem nenhum sentimento, sem nenhuma razão. É bem diferente. Fica bem claro isso. André Luiz, no livro, salvo engano, Missionários da Luz, narra que nas casas equilibradas, que têm os hábitos mentais saudáveis, os casais que obviamente têm atividade sexual, têm um ambiente protegido, a intimidade, isso é meio óbvio, é lógico. Então é diferente, tá? E Heitor fala: veja que eles, espíritos vampirizadores, estimulam o uso do álcool, drogas, inclusive remédios para para que a prática sexual seja elastecida, a fim de aumentar o tempo de absorção de energias. Essas pessoas acreditam que estão aproveitando a vida, mas infelizmente estão cedendo a instintos animais, deixando a razão e os sentimentos serem subjugados pela busca infantil de prazer infinito. É a eterna busca do gozo, Aqui no caso sexual, bem direto, mas você leva isso para qualquer outro desregramento. Comer até passar mal e cair, Ficar passando mal de comer, é a busca do gozo da comida. Beber até cair, a busca do gozo da bebida. Você percebe? É a busca infinita do prazer, Então é um desregramento total. E aí a mente, tudo que é abuso, tudo que é desregramento, mostra que a mente está adoecida. E no caso do sexo, tem uma ligação direta à atividade criativa, como eu falei. E aí eu perguntei a respeito desses aparelhos, que estavam ali espalhados em todo o recinto, nos ambientes íntimos, em todos os lugares. E Heitor disse que a maior parte das energias esterilizadas é absorvida pelos equipamentos. E aí que é interessante que
ele me explicou, que eu achei muito interessante mesmo. Essa energia vital e é o próprio fluido, no caso aqui do sexo, né, é matéria-prima utilizada para desenvolver alimentos excitantes a serem vendidos a espíritos viciados. É como se fosse uma droga da dimensão espiritual. E aí o que acontece? Espíritos inferiores se vendem, aceitam participar de processos obsessivos, ou o que for, né? O que se vende mesmo, em troca de porções das drogas e dos alimentos que carregam essa matéria-prima. Então eles absorvem esses fluidos, essas energias, e vendem para esses espíritos que são viciados, que buscam essa sensação, esse prazer da dimensão física. Ah, mas não existe sexo em si entre os espíritos encarnados? Nas dimensões espirituais próximas da crosta terrestre, o corpo físico ele é muito parecido ao corpo, o corpo espiritual é muito parecido ao corpo físico. Então há sim sexo entre os espíritos. Porém, não há mais a densidade do corpo físico e não há mais os fluidos, não há mais a excitação que essa matéria causa. É diferente entre os espíritos. E esses espíritos viciados e adoecidos querem a exata sensação do corpo físico, né, dos fluidos do corpo físico. Como eu falei, é impressionante a complexidade, né, desse serviço. Em um outro desdobramento que não está narrado no livro, o Heitor me levou para ver inclusive um local em que há a venda e consumo desses tipos de alimento e de droga. Volto a dizer, é impressionante. Eu usei muito esse termo porque foram lições, viagens que realmente me impressionaram. Porque eu imaginava algo muito mais amador, algo muito mais puros instintos, o espírito indo lá absorvendo energia, acabou não. É uma indústria, a comércio, real comércio com essas vibrações densas, esses fluidos densos. É impressionante mesmo. Existem muitos espíritos desencarnados viciados, ou seja, viciados ao mundo físico, às sensações do mundo físico. Não conseguem se sentir saciados apenas com a vampirização direta, né? E buscam outras formas de consumir essa energia. Os espíritos mais esclarecidos, no sentido de que já têm um domínio maior ali onde estão, né? Não mais evoluídos, mas esclarecidos da situação que está vivenciando, ainda enraizados na maldade, né? Viram aí uma forma de domínio. E aí ele falou, é aquilo que eu sempre te falo. Ele me explicou muito isso, por isso que ele falou isso, para eu conseguir captar essa questão das esferas. A humanidade, seja onde for, é a humanidade. Nas dimensões ainda inferiores, buscaram formas de domínio e poder. Nas esferas superiores, desenvolveram instrumentos para a propagação da felicidade e do bem. Ou seja, nas esferas negativas e nas primeiras umbralinas, principalmente a primeira umbralina, né, ainda são humanidades muito materialistas, e nas negativas ainda muito dominadas pelo mal. Então, quem domina ali estabelece formas de domínio e poder. E nesse vício desses espíritos, eles encontraram ali uma forma de domínio, de poder. Perguntei sobre as esferas inferiores e o Heitor disse que toda essa energia é usada e vendida como alimento para aqueles que buscam essas sensações. E aí que eles conseguem dominar esses espíritos viciados. E aí eu perguntei se tal fato ocorria apenas nas casas noturnas que promovem a sexualidade desregrada. E ele disse: não, Breno, as teias da espiritualidade inferior estão em todos os locais onde há sentimentos inferiores, absorvendo essas energias para serem trabalhadas de forma variada. Em bares diversos, locais de consumo de droga, além de regiões onde há guerra, crime generalizado, dentre outros. Onde houver predominância do mal,
haverá grande liberação de energias densas. Elas não são desperdiçadas, são absorvidas pelos espíritos que ali convivem e armazenadas para usos diversos, além dos espíritos que absorvem ali diretamente, obviamente. E aí eu falei que então, né, eu fiquei com medo, falei, então não tem que ir mais para nenhum local, né, vou ficar isolado, ir para uma montanha, uma caverna, ficar isolado do mundo, né. Mas obviamente, né, o Heitor ficou até bravo quando eu fiz essa brincadeira. Falei, então eu tô com medo, vou ficar isolado do mundo, não dá para viver. Todo local vai ter equipamento, energia densa, o que eu faço? Daí ele falou, a influência espiritual é uma das forças da natureza, como está em Kardec. Não é se isolando numa caverna que você vai evoluir, mas justamente no campo de batalha, lutando contra as influências, estímulos, exercendo a gerência de sua vontade e escolhendo os atos que vai praticar. Livre-arbítrio é isso. Claro, é óbvio que você deve zelar, né, para os locais que você vai. Você tem que pensar, aquele local lá não é bom, né? Aquele local lá, consumo de droga, isso, aquilo, então não quero isso para mim, eu não vou lá. Óbvio. Né? Mas não é se isolando numa caverna, sem contato com as pessoas, com os parentes, com os amigos, com as festividades, inclusive dos parentes, dos amigos, que você vai evoluir. Você tem que estar. Você pode estar em ambientes em que tenha até atos que às vezes você não concorda. Eu não bebo, mas ali o pessoal bebe. Né? Esse tipo de coisa, desde que seja ainda um local normal, vamos dizer assim. Vocês imaginam o que eu estou querendo dizer com normal. Mas o que é importante? Exercer a gerência, exercer o uso da vontade, escolher de forma racional os atos que vai praticar. Claro que o irmão encarnado deve ser cauteloso e procurar poupar-se de alguns lugares que sabem ser insalubres, tais como o que visitamos hoje. Mas não é necessário exagerar e isolar-se, basta vigiar os pensamentos, estímulos e procurar sempre criar os atos nas trilhas do bem. A influência espiritual sempre haverá, é da lei. E no meu caso, sou um espírito imperfeito e imagino que você que esteja me assistindo também seja. Afinal, né, espíritos de luz são poucos que estão encarnados. Então, nós, independente dos locais que nós vamos frequentar, nós abaixamos o padrão vibratório ao longo do dia a dia, né? Faz parte. Então são os hábitos mentais, é a reforma íntima, é a busca de sintonia, que você vai mudando a sua natureza espiritual. A influência espiritual, ela sempre haverá, faz parte, né? É uma das forças da natureza, que nós temos que cuidar da nossa sintonia e busca por hábitos mentais saudáveis, exercendo uma gerência clara. E eu comentei na conversa com ele, com o amigo espiritual Arshad, me ensinou que mesmo sendo espírito imperfeito, com hábitos mentais saudáveis e práticas edificantes, estarei em sintonia com os amigos espirituais e o padrão vibratório estará elevado. Isso evita obsessões e vampirizações, até quando eu vou em locais mais densos. Como eu disse, claro que a gente tem que se poupar de em locais claramente insalubres espiritualmente, né? Além de fisicamente, mas também espiritualmente. Óbvio. Mas não é se isolando do convívio dos parentes, dos amigos, que você vai evoluir. E sim com as práticas espirituais, com os hábitos edificantes, com o padrão vibratório elevado, com a vigília, orar e vigiar, o uso da vontade, isso sim é evolução. Heitor disse: exatamente isso, seus hábitos mentais ditarão o padrão vibratório de sua mente. E para que haja influenciação espiritual é necessário sintonia. Hoje, no início da noite, você recebeu a influência e foi ao encontro daqueles irmãos infelizes porque você estava em sintonia densa. Isso porque você estava negligenciando as práticas da meditação, oração, evangelho no lar e não está controlando os ambientes virtuais. Hoje estou, naquela época não estava.
Lembre-se de que é a mente do espírito que ditará onde ele está. E novamente a lição. Isso inclui os ambientes reais e os virtuais. Porque mesmo os ambientes virtuais somente se fixará naquilo que você está vendo e alimentando mentalmente. Não se engane, vigie isso também. E aí ele dá um alerta interessante. Aliás, muitas pessoas revelam sua verdadeira essência no ambiente virtual. Né? Vigie. E aí você observa isso, né? Todos sabem do que eu estou falando. Às vezes a pessoa é até tímida no dia a dia, e no ambiente virtual se mostra uma pessoa agressiva ou qualquer outra forma, né? Então, às vezes no ambiente virtual que ela vai revelar a sua verdadeira natureza. Então, a gente tem que vigiar também os ambientes virtuais. E eu concordei. Aí voltamos para a minha casa, eu despertei. Eu anotei, nesse que foi um caso que eu relatei, eu lembro de muitas coisas até hoje, mas eu relatei para não perder os detalhes, né? E fiz aquele ensinamento que eu já passei para vocês de relatar ainda com a luz apagada, só com um fio de luz para poder escrever, porque no estado alfa você lembra melhor, né? Quando você volta para o estado beta da frequência mental, você costuma esquecer o que está armazenado na mente. Por isso que é bom fazer em alfa. E semana que vem estudaremos os capítulos 14 e 15, as casas de oração, como é que é a dimensão espiritual, e muito interessante, sala de controle, muito interessante. Deixa eu ver se tem perguntas. Só para encerrar essa parte aqui, meus outros livros, quem quiser comprar para estudar, o lucro vai para a ONG Semear. Vamos ver se tem perguntas. Deixa eu ver a última pergunta do Willis, vou responder essa para a gente encerrar, tá? Uma pessoa viciada em comer, que come exagero, pode estar sendo vampirizada? Um vampirizador pode estimular uma fome insaciável no encarnado? Ele pode, uma pessoa que exagera na comida, na preguiça, no álcool e qualquer outra coisa, vai estar sendo vampirizado. Tá? Qualquer exagero significa um desregramento da mente e um desregramento nas energias exteriorizadas. É normal que ele seja vampirizado. E aí o espírito que vampiriza é normal ele estimular essa sua fraqueza. Ah, eu gosto muito de beber, então ele vai estimular isso. Eu gosto muito de comer, como muito errado e como muito. Ele vai estimular isso. Então, seja, eu sou muito preguiçoso, ele vai estimular a preguiça. Porque aí você fica lá deitado e vai roubando seus fluidos vitais. Você vai ter mais preguiça ainda, vai ter mais. O metabolismo vai ficar mais fraco, vai ficar mais largado ainda. Ele vai roubar mais fluido vital. Né? Então, é natural, tá? Então tá bom, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e até a semana que vem.